Vistos os pré-requisitos, agora nós vamos falar de controle de robôs manipuladores. E aí nós vamos começar com o chamado controle cinemático. Lembre-se lá da distinção entre cinemática e dinâmica na física. A cinemática ela está interessada em estudar o movimento abstraindo coisas como forças, torques, massas e momentos de inércia. Analogamente aqui em controle cinemático, nós estamos interessados em desenvolver estratégias de controle que abstraem coisas como forças, torques, massas e momentos de inércia que estão envolvidos no robô. Evidentemente, essas coisas são importantes, mas nós vamos ver o controle que considera essas coisas mais para frente no controle dinâmico. Aqui agora no controle cinemático nós vamos abstrair isso. E aí, até mesmo para que vocês possam entender aonde se encaixa o controle cinemático no panorama de controle do robô e também para que vocês entendam as premissas que estão envolvidas na hora de fazer o controle cinemático, eu, antes de falar das estratégias de controle cinemático, vou falar um pouco da arquitetura de controle geral do robô. E vou fazer essa discussão como vocês estão acostumados lá em controle, na forma de diagrama de blocos. Então, tem aqui minha planta, que é o robô manipulador, tem uma variável de entrada dessa planta, que vai atuar nela, que é o torque de cada uma das juntas. Ou seja, eu posso ir lá, em princípio, e escolher qual que é o torque que eu vou colocar em cada um dos motores que está na junta. Esse torque, por sua vez, vai gerar um movimento no robô e, portanto, um sinal de configuração e um sinal de velocidade de configuração. Geralmente, a configuração é medida usando um encoder, a velocidade de configuração é medida usando um tacômetro. Claro, há outras opções, mas isso é bastante comum. Então, do ponto de vista de sistema, eu tenho isso. Uma variável manipulada aqui, que é o torque, entrando na planta. Esse torque ele é um vetor, né? Um para cada junta, gerando essas duas saídas aqui, que são dois vetores também, um para cada junta. Então, isso daqui é a minha planta. E o que eu desejo fazer com essa planta? O que eu desejo fazer com esse robô manipulador? É bastante razoável que, dado um referencial que está grudado em algum lugar do robô, por exemplo, no efetuador dele, eu queira guiar esse referencial para uma pose desejada, ou seja, para uma posição e orientação desejada. Por exemplo, para fazer o robô fazer uma solda. E aí, o que está explicitado aqui? Para atingir esse objetivo, está mostrado aqui uma estratégia de controle em malha fechada. Eu meço a configuração e a velocidade de configuração, jogo num algoritmo, que é um controlador pose-torque, junto com a pose desejada. Essa pose desejada, inclusive, pode ser variante no tempo, não precisa ser constante. Ela vai fazer uma conta e gerar um torque, que vai ser colocado no robô, que, se o controlador atingir o objetivo, vai fazer com que aquele referencial de interesse vai ter a pose desejada. Ou seja, quando você pegar essa configuração aqui e aplicar a cinemática direta para o referencial de interesse, a pose que você vai ter, a matriz de transformação homogênea, por exemplo, vai coincidir com essa aqui de referência. Então, essa estratégia de controle que eu descrevi aqui é uma estratégia de controle em que eu manipulo o torque do robô. Acontece que não é muito comum você ter isso na indústria, ou seja, não é muito comum você chegar lá na indústria e ver alguém manipulando o torque do robô para atingir um determinado objetivo. Na verdade, é até incomum você ter um robô industrial que permita que você faça isso, ou seja, que tenha uma interface de programação para você escolher o torque do jeito que você quiser. Por que isso acontece? Por que não é comum essa estratégia de controle envolvendo torque? Bom, o primeiro motivo é que não é uma estratégia de controle simples. O algoritmo que vai estar aqui nessa caixa, ele depende de um monte de parâmetros, ele depende de várias medidas precisas que você tem que fazer no robô e, portanto, não é muito fácil de implementar. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é mais uma questão de segurança. Quando você está trabalhando com torque, você está mexendo com uma coisa que tem possibilidade de causar danos. Então, se você não colocar um torque aqui adequado, pode ser que o robô vá e bata em algum lugar, em algum objeto, e quebre o robô, ou danifica o objeto, ou até mesmo possa machucar uma pessoa. Né? Outra coisa é que se você colocar um torque muito alto, você pode danificar os motores, e assim por diante. Então, como ela é uma variável que está muito próxima da física real do robô, é uma variável que ela tem que ser manipulada com muito cuidado para atingir o seu objetivo. E por isso, geralmente, essa malha de controle que eu mostrei aqui, ela é feita internamente dentro do robô, já pelo fabricante. Então, o fabricante que tem todo o conhecimento do robô, entende bem dele, ele tem capacidade de ir lá e fazer essa malha de controle aqui, de modo que o torque seja manipulado da maneira adequada. Mas não é muito comum você ver isso fora do ambiente do fabricante, né? Uma empresa que foi lá e comprou o robô, contratar alguém para mexer no torque do robô. O controle de torque
ele é mais visto no meio acadêmico, que a gente está interessado em validar novas estratégias de controle, criar estratégias de controle mais eficientes e assim por diante. Ok, então essa é uma maneira de operar o robô. Vamos ver uma outra maneira aqui em que eu estou atuando com uma variável mais alto nível, mais palatável. O que eu tenho aqui agora? Em vez de ter a pose desejada, como eu tinha antes, e aqui um controlador pose torque, eu tenho agora aqui uma velocidade de configuração desejada, entrando num controlador velocidade torque, que recebe as mesmas informações que o controlador anterior pose torque, e vai manipular isso para gerar um torque que, se tudo der certo, vai fazer a sua velocidade de configuração real coincidir com a desejada. Vamos supor que alguém fez essa malha de controle e essa malha de controle funciona bem, ou seja, de fato, dentro de um limite razoável, claro, você não vai pedir aqui uma coisa absurda de velocidade de configuração, mas dentro de um limite razoável, você consegue ter a sua velocidade de configuração real coincidindo com aquela desejada. Se eu posso assumir isso, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e considerar esse sistema aqui. Eu vou abstrair o que está dentro desse sistema e vou considerar só o sistema que entra a velocidade de configuração desejada, sai a configuração, sai a velocidade de configuração. Estou fazendo uma abstração aqui. Estou assumindo que o que está dentro dessa caixa aí não me interessa, alguém já resolver esse problema, e eu posso assumir que aquilo que eu coloco de velocidade de configuração desejada vai ser o que de fato eu vou ter na realidade. Se eu puder assumir isso, agora eu posso fazer um outro controlador que é o seguinte. É um controlador que entra a pose desejada, porque no final das contas é mais razoável que eu quero controlar a pose do que a velocidade de configuração. A velocidade de configuração é só um meio. Esse controlador pose velocidade vai medir a configuração. Não é necessário aqui, geralmente, medir a velocidade de configuração, só a configuração. E gerar uma velocidade desejada que, por sua vez, vai fazer você atingir a sua pose desejada. E aí, internamente, ela resolve qual que tem que ser o torque para atingir essa velocidade desejada. Essa é uma estratégia de controle em cascata, né? Em que você tem várias malhas internas atuando e você separa o problema de controle em camadas. Aqui eu tenho uma primeira camada, controlador velocidade torque, que vai garantir a velocidade de configuração desejada, e uma outra camada mais alto nível, um controlador pose velocidade, que vai gerar uma referência de velocidade desejada, que vai fazer você atingir o seu objetivo real, que é uma pose desejada para um dado referencial de interesse. Esse controle aqui ele é bem mais palatável, porque agora você não está mexendo com uma variável tão próxima da física real do robô como o torque, né? Geralmente essa malha de controle aqui interna ela já é feita cheia de segurança, então ela vai impedir torques elevados, vai impedir, por exemplo, que o robô bata em algum lugar, de modo que você vai ter mais liberdade, mais tranquilidade na hora de manipular essa velocidade de configuração aqui. Eu disse para vocês que a estratégia baseada em torque ela não é muito comum na indústria. A estratégia de controle baseada em velocidade de configuração, ou seja, encontrar alguém na indústria desenvolvendo esse bloco aqui, também não é muito comum. É claro que é mais comum do que o controle por torque, mas também não é muito comum. Porque a gente vai ver aqui que, embora não seja difícil fazer isso, não é trivial, exige um certo conhecimento de robótica para se fazer isso. E também é uma questão de conveniência, porque no final das contas o que ocorre? O seu robô ele já vem de fábrica com esse sistema aqui já programado. Ele vem com essa caixa aqui feita, onde você coloca a pose desejada, ele já resolve tudo internamente e vai te dar a configuração e a velocidade de configuração na saída, que é condizente com aquela pose desejada que você colocou. Então, por uma questão de simplicidade, faz sentido que a indústria não esteja interessada muito em mexer nessa caixa interna aqui, porque para os propósitos dela já é suficiente, na grande maioria das vezes, simplesmente colocar uma pose desejada e deixar que a estrutura interna do robô, que já é programada de fábrica, resolva o problema. Nós aqui, nós vamos estar interessados tanto nessa caixa aqui, quanto nessa caixa aqui. Nesta parte de controle cinemático, nós vamos estar interessados em especial nesta caixa aqui, o controlador pose e velocidade. Então, nós vamos ter uma pose desejada, de referência, e eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem gerar a velocidade de configuração desejada para alcançar essa pose. E aí nós vamos abstrair, por enquanto, o que acontece aqui, ou seja, qual que é o torque que eu tenho que gerar para suprir aquela velocidade de configuração desejada que você colocou.
Então, isso é um panorama geral de controle de robô e a premissa que nós estamos assumindo aqui para fazer controle cinemático é que essa malha interna de controle aqui ela é muito boa, de modo que eu possa assumir, num limite da razoabilidade, que a velocidade desejada que eu coloco vai ser o que eu vou ter na saída. E, portanto, nossa variável manipulada aqui vai ser a velocidade desejada. Nós vamos gerar estratégias de controle que vão calcular a velocidade desejada que eu vou colocar no robô e eu vou assumir que ele consegue fazer isso daí. Então, em controle cinemático, nós estamos interessados em desenvolver essa caixa aqui, de modo que eu possa assumir, é a premissa para fazer controle cinemático, que a minha velocidade de configuração vai ser exatamente igual à minha velocidade de configuração desejada. A minha velocidade de configuração desejada vai ser a minha variável de controle, minha variável manipulada, a entrada do meu sistema aqui. E com essa simplificação de que as duas são iguais, o que é razoável para uma velocidade razoável e supondo que o controlador interno do robô é bom o suficiente para fazer isso, e na prática é, que simplificação que eu posso fazer? O meu sistema aqui vai virar simplesmente, do ponto de vista da configuração Q, um integrador simples, porque aquela velocidade desejada que eu coloco vai ser igual à minha velocidade real, que aí quando eu integro a velocidade real, eu tenho a minha configuração. Então toda aquela caixa transformou num integrador simples. Entra a velocidade de configuração desejada, sai Q, que é justamente a integral disso daqui. Vou assumir que eu não tenho problemas de sensor, então aqui tem um ganho 1, eu vou medir perfeitamente, a minha configuração é outra premissa, e aí eu vou desenvolver o controlador pose e velocidade, que vai calcular a velocidade desejada para obter aquela pose desejada. Nós vamos ver em breve que nem sempre eu estou interessado na pose completa do robô. Posso estar interessado só em algumas partes da pose completa, ou até mesmo em coisas que não são necessariamente diretamente ligadas à pose. Mas para simplificar aqui, tem uma pose desejada, controlador pose velocidade, tem aqui esse sistema. Então eu vou ter que controlar um sistema que é um integrador simples, né? 1 sobre S, no domínio da frequência. E minha variável de controle, de agora em diante, em vez de chamar de Q ponto desejado, eu vou chamar de U, que é comum em controle, né? Chamar a variável de controle de U.